Opa, meu nome é Randrei Leal e se você mora no sítio, na fazenda, na zona rural ou tem uma chácara que não tem acesso à comunicação ou um dia você pretende morar, hoje eu venho trazer uma solução para você. Quero lhe mostrar esse aparelho aqui que vai resolver o seu problema. Ele hoje está quebrando um galho muito grande, tanto para mim como para muitas pessoas que moram nesses locais aí complexos, que não têm acesso a nenhum tipo de comunicação. Bom, se você nunca viu ele, você vai ter basicamente aí uma breve explicação de como ele funciona e o que é na verdade isso. Isso daqui ele é chamado de roteador externo ou então um modem que é adaptável para você ter acesso à comunicação de um local bem isolado. Ou seja, se você não tem sinal de telefone ou muito menos internet na sua casa e você mora dentro de um ramal que fica próximo de algum município ou uma cidade, ele vai pegar o sinal que está lá bem longe. Ele é um modelo fabricado aqui mesmo no Amazonas e esse produto está ajudando muitas pessoas. Pelo fato de apenas um único chip de você inserir aqui, você pode estar compartilhando aí com várias pessoas dentro da sua casa, aí, dentro do seu sítio, da sua fazenda, seja lá onde que você pretende ter acesso à comunicação. Com apenas um plano de dados, aí, dependendo da sua necessidade, você pode estar acessando a internet e tendo comunicação com seus familiares e amigos. Se você tem uma fazenda e usa aí o seu gado, os seus produtos, a sua pecuária aí como fonte de renda, só que você tem problemas na hora de se comunicar, na hora de fazer o setor de venda e na hora de fazer tudo que precisa da comunicação, esse aparelho aqui vai ajudar você em todos os fatores. Desde a hora de você conseguir ligar para uma pessoa, tanto por telefone, chamada de voz, como para acessar a internet aí, acessar até mesmo o YouTube, fazer uma chamada via de conferência, via WhatsApp, pelo Facebook ou até mesmo pelo Instagram. Esse aparelho vai resolver todos os seus problemas e solucionar aí muita dificuldade que você tem. Seja lá se for uma fazenda, se você está usando para um comércio que mora na zona rural e onde não passa nem sequer às vezes energia, e você pretende aí usar esse aparelho, às vezes a pessoa aí dentro da zona rural, pessoas que moram em beiras de rio também, usa somente energia através de motor de luz. Então esse aparelho aqui vai solucionar o problema em todos os fatores. Mesmo que você esteja em um raio de 30 km longe de uma cidade, longe de qualquer município, mas você precisa ter acesso à telefonia ou até mesmo à internet, esse aparelho também vai solucionar seu problema. Ele é para locais onde às vezes não chega sinal de internet ou telefonia. Ou seja, se você pretende ter uma comunicação no seu sítio, na zona rural, e acha que não tem possibilidade, isso daqui é a solução. Agora eu vou explicar para vocês como esse aparelho funciona e como é possível você ter um acesso à internet e a telefone aí dentro da sua fazenda, da sua chácara ou até mesmo do seu sítio, onde não tem acesso a esse tipo de serviço. Esse aparelho, ele funciona da seguinte forma: ele vai pegar um sinal que está longe aí no raio de 30 km de onde tem essa localização. Ou seja, se porventura da cidade até o local que você pretende morar ou até mesmo que você more, ou então seja lá esteja um amigo que você está passeando no final de semana ou até mesmo familiar, ele vai pegar um sinal que está bem longe. Ou seja, se estiver dentro de uma margem de 30 km mais ou menos e tem uma torre próxima dali, seja qualquer operadora. Quando eu falo de qualquer operadora, no nosso país existe aí tanto a Vivo, Claro, Oi, TIM e até mesmo umas desconhecidas, como no caso da Algar e da Nextel. É difícil de usar ela, mas tem pessoas que usam. Ou seja, para qualquer operadora esse aparelho vai suprir a sua necessidade, porque ele é um aparelho desbloqueado e trabalha com todo tipo de frequência de internet e telefonia. É necessário usar ele em uma vara pendurada. Em algumas áreas que tem aí que são somente serra, como aí pela região do Mato Grosso, da área sul do Brasil, não precisa você usar essa vara, porque não tem mata muito alta como no Amazonas. Agora, no caso do Amazonas aqui, que a mata é muito alta e tem vários barrancos e tem áreas isoladas, é necessário você pendurar o aparelho como se estivesse pendurando uma antena aí de TV aí básica. Ele recebe esse sinal de bem longe e adentra num roteador. Para quem não sabe o roteador, para quem nunca viu falar nesse nome, roteador não é nada mais nada menos que um Wi-Fi. A partir do momento que você insere seu chip nessa partezinha aqui do aparelho, ele tem uma parte que você coloca o chip virado para cima.
a internet entra aqui e você pode estar distribuindo tanto para o seu aí PC, para sua TV, notebook ou então até mesmo Wi-Fi. Dependendo do que você for usar aqui, você pode estar compartilhando a internet com várias pessoas. E dependendo também, é claro, do seu plano. No meu caso, eu uso esse aparelho tanto para a internet como para a telefonia. Como vocês podem ver aqui, ó, ele está conectado nesse Wi-Fi. Nesse Wi-Fi está conectado minha TV, alguns celulares, computadores, notebook, tablet. E eu uso também ele para fazer ligação. Ele tanto recebe como faz ligação. Ou seja, ele está suprindo a necessidade em todos os requisitos. Então, se você mora numa zona rural, fazenda, sítio ou na roça ou dentro do mato mesmo isolado e não tem acesso à comunicação, não tem acesso à internet, esse aparelho aqui vai resolver o seu problema. Agora eu vou explicar de maneira mais detalhada de como é que ele funciona e quais são as características dele e quais são os benefícios que esse aparelho traz aí para você. Esse aparelho aqui é chamado aí de várias coisas. O primeiro é roteador externo, como ele é chamado na fábrica dele. Roteador externo porque ele recebe a internet de uma determinada fonte, que no caso seria a operadora que você escolheu, a operadora disponível na sua área, e envia para um roteador interno. Por isso ele é chamado de roteador externo. Mas também ele pode ser chamado de modem, porque ele tem um modem aqui dentro. Para quem não sabe o que é modem, como eu já falei, é aquele dispositivo que nós usamos na cidade quando você contrata um plano controle aí de qualquer operadora e fica pagando aquela mensalidade para acessar a internet ou a telefonia dentro da sua casa. Isso na cidade. Como na área isolada, dentro da mata, no campo, não temos essas opções, aí entra esse aparelho. Ele não é nada mais nada menos que um modem embutido junto com uma antena que tem aí 6 vezes mais potência do que esse modem que usamos na cidade. Ou seja, ele tem 6 vezes mais alcance, tem 6 vezes mais velocidade do que um modem comum e tem 6 vezes melhor qualidade e estabilidade de internet relacionada a um modem. Ele tem uma antena aqui interna que é espelhada por esse prato aqui que chamamos de espelho, que é equivalente mais ou menos em 7 dBi. Convertendo isso daí para alcance, dependendo da visada. Visada é quando você tem aí uma direção entre o seu aparelho e uma determinada torre. Se você tiver uma boa visada, esse aparelho ele pode variar aí até 10 dBi, ou seja, ele pode sim estar alcançando aí uns 30 km dependendo da visada que você tiver. Isso vai depender também da frequência, do tipo de internet que ele vai estar recebendo. Então, dependendo desses fatores, você pode ter um bom alcance somente com esse aparelho. Agora, se caso você mora numa área complexa, que tem muitas obstruções na frente, tem obstáculos e mora numa área baixa, é necessário que você coloque esse aparelho pendurado numa altura aí favorável para que ele possa ter acesso à internet e ter uma boa visada. Agora, se você já tiver a altura, tiver avisada, mas está com uma distância aí que você não está conseguindo acessar a internet, ou até mesmo você tem uma distância, mas está tendo problema, ele tem uma segunda solução e uma opção para você ter aí esse alcance e esse sinal. Aqui, como vocês podem ver, ele tem uma entrada aqui para uma antena externa. Existem vários modelos no mercado de várias frequências, então isso vai ser de acordo com a sua necessidade. Você pode estar inserindo uma antena externa aqui e pegando aí uma qualidade de internet melhor, uma velocidade, ou seja lá, se você for usar para ligação, e também está efetuando uma ligação aí com a melhor qualidade. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você instalou, colocou seu chip com plano de dados aqui cadastrado, ele recebe essa internet aí e compartilha com todos os dispositivos que você tiver conectado a ele. Para ele estar conectado aí na sua rede, não precisa de muita coisa. Apenas essa fonte aqui, chamada de PoE, eu acredito que muitos já viram isso, mas para quem não viu, isso daqui é uma fonte PoE, isso daqui é uma fonte. Ela alimenta esse dispositivo através de um cabo de rede. Existem vários nomes que as pessoas dão e ele pode variar também na quantidade de metro, dependendo da sua necessidade. Se na sua casa chega um sinal razoável, você pode estar usando ele dentro da sua casa. Agora, se porventura não chega sinal de nada, às vezes é necessário você usar o cabo até de 100 metros, dependendo do modo e da distância que você for instalar. Então, com esse simples kitzinho aqui, você consegue acessar a internet aí nessas áreas isoladas. O segundo passo, depois que você já conhece o aparelho e já tem, é claro, o kit, mas não sabe qual operadora chega na sua região, ele tem uma ferramenta e tem um botão
tem um sistema que mostra esse detalhe. Tem um botão aqui que você pode estar efetuando um menuzinho que o aparelho chama de busca cega. A partir do momento que o aparelho está ligado e você aperta esse botão, ele vai fazer uma pesquisa do sinal melhor na sua área e mostrar todas as operadoras possíveis que chegam ali na sua área. Lembrando que mesmo que você não saiba que chega um sinal na sua área, o aparelho consegue mostrar isso. Porque ao contrário de um celular que tem a capacidade de alcançar um sinal de no máximo 2 ou 3 km, esse aparelho consegue pegar um sinal que está bem longe aí do seu terreno, do seu sítio, da sua fazenda. Ou seja, mesmo que não pegue sinal, o aparelho consegue captar uma distância grande aí de sinal. E o outro detalhe, se você já usa um celular rural, um telefone rural, um repetidor, seja lá qual for, qualquer desses dispositivos, ou até mesmo um modem, esse aparelho aqui vai ser superior a qualquer dispositivo desse que você já use. Agora, se porventura você não usa nenhum desses dispositivos que eu falei, uma sugestão básica aí de como você saber a cobertura de sinal é pela própria distância. Como eu falei, ele tem um alcance de 30 km em linha reta. Ou seja, pela essa distância, todo mundo eu acredito que já consegue usar aí o Google Maps. Então, pelo Google Maps, nós conseguimos traçar uma rota para o determinado canto que a gente for, que a gente mora, para saber quantos quilômetros tem do seu lugar até uma cidade mais próxima. Se porventura for dentro dessa média, significa que você tem sim uma grande chance de você conseguir um sinal de internet usando esse dispositivo aqui. Em relação à altura, como eu vou saber a determinada altura que vou ter que utilizar? Se porventura você mora numa área onde não há muitas árvores altas e você mora em lugares que tenha bastante serras aí e que você tenha em pé mesmo, você consegue ter aquela visão de bem longe, significa que se você colocar seu aparelho numa altura de no máximo 3 metros, você vai sim conseguir ter acesso, dependendo da distância e que esteja dentro do parâmetro também. Agora, se você mora em regiões como aqui no Amazonas, eu cito sempre o Amazonas pelo seguinte motivo: o Amazonas é onde tem mais árvores em todo o Brasil e muitas delas chegam a bater até 70 metros de altura. Então, o que acontece? Houve momentos que eu tive que usar esse aparelho com 27 metros de altura, mas teve momentos que eu usei esse aparelho com 3 metros de altura. Ou seja, isso você vai conseguir perceber assim que você conhecer a sua área. Se ela tem muita árvore e é muito isolada, você vai ter que usar uma vara em média aí de 10 a 15 metros de altura. Se você tiver aquela visada bem longe, só você estando em pé, então eu não preciso usar isso tudo. Às vezes uma varinha de 2, 3 metros acima do telhado aí já resolve muita coisa. Em relação à distância, qualquer antena externa aí vai servir dependendo da frequência que chega na sua região. Uma das duas frequências que bate o ranking em todo o Brasil aí, você pode estar pesquisando para saber em relação a esse assunto de frequência nos meus outros vídeos. Você vai perceber que a 700 e 850 está presente em quase todo o território do Brasil. Então, achar antenas específicas dessa frequência é muito fácil. Agora, se porventura você quer uma frequência melhor, uma velocidade muito melhor, você precisa estudar as outras frequências da sua região e como ter acesso a elas. Geralmente você vai conseguir por meio de parabólicas, de outras antenas específicas dessas frequências. Bom, se você ouviu esse vídeo e viu esse vídeo até aqui, seguiu todos os passos e pretende ter acesso à internet, é uma garantia 100% de certeza que você vai conseguir sim ter acesso à comunicação. Um bom exemplo disso sou eu mesmo. Eu moro a uma distância média de 25 km da cidade, onde eu moro também não chega sinal de internet, nem muito menos de telefonia. Aqui o celular fica em modo de voo contínuo, porque não tem acesso nem à telefonia e nem a nada. Não pega nenhuma operadora, visivelmente. Mas esse aparelho solucionou meu problema porque ele consegue pegar esse sinal que está bem longe de mim. Lembrando que eu não estou lhe vendendo nada, não estou fazendo propaganda desse produto. O que eu estou lhe propondo é uma solução para resolver seu problema, assim como eu consegui resolver o meu problema. Esse aparelho aqui, resumindo, ele consegue aí buscar um sinal que está longe. Ele consegue ter acesso à internet, consegue também fazer a ligação. Tanto você vai usar ele para trabalho, como os seus filhos podem usar até mesmo para jogos. Ele pode estar suprindo a sua necessidade tanto aí para diversas coisas e até diversão. Então, para quem já conhece esse produto, pretende ter ele, mas está com dúvida aí na hora de instalar, na hora de saber como ele funciona, vamos passar para uma questão aí mais complexa, que muitas pessoas têm a dúvida na hora de saber se realmente o sinal vai chegar na sua casa, chegar no seu sítio, na sua fazenda, aí, no lugar que você mora, dentro do mato mesmo.
Hoje eu vou estar resumindo aí basicamente que existem ferramentas que disponibilizei na internet de graça mesmo, só que muitas pessoas não conhecem. Existem sites, existem aí aplicativos que ajudam a gente definir se é possível ter acesso à internet. E conseguimos também ter acesso até à cobertura de qualquer operadora. Que esse aparelho ele vai receber um chip e vai enviar essa internet que você vai ter acesso aí via dados móveis. Hoje existem em média de quase 16 frequências de internet, mas as mais utilizadas, e como eu falei antes, as mais aí que estão no ranking de cobertura do Brasil inteiro é a 850 e a 700, que tem um alcance muito mais longo. Em relação às outras frequências, como 1800, 2100, tanto da 3G como da 4G e até mesmo a 2600, que são das frequências mais difíceis de acessar, esse aparelho vai conseguir ser acessado dependendo da sua instalação. Ele dá um suporte para uma antena externa que pode estar lhe auxiliando aí na hora de você captar o sinal. Como ele tem uma antena interna dentro dele aí, hexaband, é equivalente a 6 antenas de frequência diferente, o aparelho tem uma capacidade de pegar qualquer frequência dessa aí, ó, em questão de piscar de olho, dependendo da sua configuração. Então, se você não mora uma distância tão longe da cidade, exemplo aí básico é em média de 15 km, você não vai estar precisando absolutamente de usar nenhuma antena externa se você tiver uma boa visada. Agora, se porventura você mora numa distância média de 25 km como eu, além de ter uma boa altura, você vai ter que ter uma visada legal aí e usando uma antena trabalhando ao mesmo tempo como ele. Existe forma também de você não usar a antena, mas usar uma coisa que substitua esse prato aqui, chamado de espelho. No meu caso, eu uso uma parabólica que reflete com ele aqui. Ele trabalha aqui em conjunto com esse aparelho. O sinal que tem dentro da placa dele, a antena, bate nesse espelho e reflete para a torre mais próxima que você está pegando o sinal. No meu caso, eu não uso ele. Eu uso uma parabólica que dá muito mais potência para o aparelho. Em relação a algumas frequências como 700 e 850, você consegue praticamente com qualquer antena de repetidor de sinal, antena de telefone rural, até mesmo com algumas antenas parecidas com uma antena de TV. Algumas full-band aí que o pessoal está usando muito, serve sim para auxiliar na hora do aparelho quando você está tentando se conectar com as frequências 700 e 850. Agora, se a sua pretensão for uma qualidade de internet muito melhor, se a sua pretensão for uma qualidade de uma frequência bem melhor, saiba que não vai ser qualquer antena que você vai ter acesso a essas frequências. No meu caso, eu gosto muito de usar das frequências 2100 e 2600. Só que para você ter acesso a essas duas frequências, tem que estar seguindo aí uns requisitos que depende tanto da visada como da altura e da potência da sua antena. E é claro também do modelo. Que muitas das vezes pessoas que já usam esse aparelho usam a antena modelo espinha de peixe para se conectar com as frequências da 4G que ela não suporta. Pode até pegar uma espinha de peixe e pegar um 2600, mas se você estiver bem próximo, se o seu sinal for bem limpo mesmo, mas mesmo assim você vai ter uma interferência muito grande, vai ter grandes problemas aí que vai estar lhe atrapalhando. Então, se você pretende usar uma frequência boa, com a qualidade boa, sem oscilação, é aconselhável que você use uma antena específica para a área. E essa antena externa que você for utilizar vai variar também de acordo com a distância. Um exemplo básico aí, se porventura você está em média de 5 km até 15 km e mesmo assim apresenta problemas de conexão, não tem necessidade de você colocar uma antena, por exemplo, de 22 dBi ou mais. Às vezes, dependendo, por exemplo, eu vou citar a frequência 850, 700, uma espinha de peixe aí até de 14 dBi, às vezes supre a necessidade. Isso para 700 e 850. Agora, se porventura você está trabalhando com outras frequências que tem um índice de alcance bem menor, que quanto maior a frequência, menor vai ser o alcance dela. Um exemplo aí básico é a 2600, que tem um alcance muito curto. Então, para você conseguir trabalhar com essa frequência, é melhor você estar usando uma antena mais potente que for possível. Uma que eu indico, que eu gosto muito de trabalhar com ela, são parabólicas modelos com chapa de alumínio e com um dBi de 25 no mínimo, para a frequência 2600. Agora, se você pretende usar 2100, como muitas pessoas gostam da 2100, tanto da 4G como da 3G, uma parabólica de 20 ou 22 ou até mesmo 25 dBi, mesmo que não seja de alumínio, você vai estar conseguindo acessar aí. Não importa, às vezes, muitas pessoas se preocupam muito com a porcentagem alta, mas o que a gente deve levar em conta também é o índice de interferência e a qualidade de sinal.
já atendi alguns clientes, eu consegui 30% de porcentagem, porém a qualidade estava excelente porque eu estava usando uma antena certa, estava usando na altura certa, estava usando na visada certa. Então, dependendo de todos esses requisitos, vai favorecer muito a sua conexão com a frequência que você quer. Então, esse é o assunto de hoje. Se você tem qualquer dúvida, comenta aí para a gente estar solucionando o seu problema, retirando todas as suas dúvidas. E se você quiser saber mais sobre o assunto, se inscreve também no canal, compartilhe nossos vídeos aí para estar ajudando tanto você como pessoas que não têm acesso à comunicação nessas áreas que eu citei.